Sabe o que muitas vezes separa uma pesquisa amadora de uma ciência que é realmente profissional, que pode ser reproduzida? A resposta, olha, tá numa coisa bem básica: o armazenamento de dados. Mas isso aqui não é só um papo técnico, não. É sobre a responsabilidade de proteger a verdade científica desde o comecinho. Então, bora entender como fazer isso do jeito certo. Essa frase, nossa, ela resume perfeitamente o que está em jogo aqui. Pensa só, cada dado que a gente coleta é como se fosse uma sementinha. O armazenamento correto é o solo fértil que vai deixar essa semente virar conhecimento. Se o armazenamento é ruim, todo o potencial da pesquisa se perde antes mesmo de começar a brotar. Então vamos direto ao ponto. Armazenar dados não é aquela tarefa administrativa que a gente deixa para o final do dia, sabe? É uma atividade estratégica, é o pilar que sustenta a investigação inteira. A principal função disso tudo é ser uma fortaleza para os seus dados. É proteger as informações contra qualquer tipo de perda, alteração por acidente ou acesso que não foi autorizado. É isso que garante que os dados que vão para análise são exatamente os mesmos que foram coletados lá no campo. Assim, a cadeia de confiança continua intacta. Ok, vamos para a nossa primeira habilidade prática. Como é que a gente tem certeza absoluta de que os dados na planilha são o espelho perfeito dos formulários originais? A resposta está numa técnica bem simples, mas que é, olha, muito poderosa. O nome pode até parecer técnico, digitação redundante, mas a ideia é genial de tão simples. Ao digitar tudo 2 vezes, a gente cria um sistema de verificação automática. Qualquer errinho de digitação, por menor que seja, ele simplesmente salta aos olhos quando as 2 versões são comparadas. Não tem como escapar. E aqui a gente vê isso na prática. Olha só a medida B. Um erro simples de digitação, trocar um ponto 2 por um ponto 7, ficou óbvio na hora. Se não tivesse essa segunda entrada, esse erro poderia passar batido e com certeza ia contaminar a análise inteira lá na frente. E aí, quando uma diferença dessas aparece, o que fazer? Bom, o processo é um só e não dá para negociar. Primeiro, a gente identifica a diferença. Segundo, e essa é a parte crucial, a gente vai consultar o formulário de coleta original. Ele é a única fonte da verdade. Nada de corrigir com base em "eu acho que era isso". Por fim, com a informação certa em mãos, a gente corrige a planilha. Simples, sistemático e muito seguro. Certo. Com a fidelidade dos dados garantida, vamos passar para a segunda habilidade essencial: como proteger todo esse trabalho contra o desastre da perda de dados. E para isso, a gente precisa de uma rotina de segurança bem sistemática. Essa é a pergunta que tira o sono de muita gente na área de pesquisa, né? Um HD que queima, um arquivo que a gente deleta sem querer, um notebook roubado. Anos de trabalho podem simplesmente sumir em segundos. Mas a boa notícia é que a prevenção é totalmente possível com um plano de ação bem claro. A solução, de novo, está na redundância. A gente precisa de, no mínimo, 2 cópias. Uma cópia local, no HD externo, por exemplo, para recuperar as coisas rápido se der um probleminha. E uma cópia remota, na nuvem, que protege contra problemas físicos maiores, como um roubo ou um defeito no computador. Uma não substitui a outra, viu? Elas trabalham juntas para criar uma rede de segurança bem robusta. E para essa rotina de backup funcionar de verdade, algumas regras são essenciais. Primeira, use formatos abertos, como o CSV. Isso garante que, no futuro, não vai haver dependência de um software específico para abrir os dados. Depois, defina quem pode acessar o quê. E, fundamental, sempre nomeie os arquivos com data e versão, para nunca confundir as cópias. A rotina é simples: fazer backup no fim de cada dia de trabalho e, no mínimo, uma revisão geral toda semana. Com essas habilidades práticas em mente, vamos concluir reforçando a ideia mais importante disso tudo. O papel de quem faz pesquisa vai muito além de coletar e analisar. Essa pessoa se torna a principal guardiã, a principal protetora da integridade da investigação. O armazenamento de dados não é uma etapa isolada. É a ponte que conecta a execução da pesquisa com a divulgação dos resultados. Se essa ponte for frágil, todo projeto de pesquisa corre o risco de desmoronar. Simples assim. Então, o ponto central é este: cada backup feito, cada linha de dados que é verificada, tudo isso é um ato de responsabilidade. É um compromisso ético com as pessoas que confiaram suas informações à pesquisa, com a busca pela verdade científica e, claro, com a credibilidade do próprio trabalho. E a gente termina com uma reflexão. É hora de parar e pensar nas próprias práticas. Essa rotina de armazenamento que existe hoje é forte o suficiente para proteger meses, talvez anos de trabalho? Porque, no fim das contas, a força da ciência depende da segurança dos dados que a sustentam.